Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite a nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo nesta noite, de aqui estarmos estudando teus ensinamentos, teu evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, nesta sexta-feira, trago para a nossa reflexão um texto, uma passagem do nosso Mestre Jesus, que é contada no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, psicografada por Chico Xavier. O nome desse texto é A Petição de Jesus. E nesta passagem, irmão X nos conta que numa oportunidade em que o nosso Mestre Jesus estava envolvido, atendendo, orientando, amparando as pessoas que lhe procuravam em Cafarnaum, ele precisou de um favor de Pedro. Então ele pediu para Pedro, como ele não podia sair de onde estava, que Pedro fosse até a casa de Jeremias, um senhor que trabalhava com couro, que era curtidor, para ajudar. Explicou para Pedro que a filha dele, Sara, estava doente, né? Estava com o corpo abatido e com a cabeça conturbada, disse o mestre. E pedia que Pedro fosse até lá para ajudar a família. E disse, né, que ele fosse sem demora, que ele orasse ao lado da menina, porque Deus, a quem o Mestre Jesus tinha pedido apoio, ia amparar, ia ajudar a menina através das mãos de Pedro. E aí Pedro foi à casa de Jeremias, né? Na manhã ensolarada, ele foi sorridente, alegre, na perspectiva de poder servir. Mas, naquele mesmo dia, à tardinha, quando o sol já cedia lugar às sombras da noite, Pedro voltou pelo mesmo caminho. E vinha com o coração apertado, com uma expressão de inquietação no rosto. E quando Jesus olhou para ele, né, e perguntou como é que tinha o que tinha acontecido, porque Jesus percebeu a inquietação de Pedro. Aí ele disse o seguinte: Ah, Senhor, todo o esforço foi em vão. Aí o Mestre Jesus perguntou para ele: Mas como assim? E aí o apóstolo Pedro, amargamente, pôs-se a contar a Jesus o que tinha acontecido. Ele disse que quando ele chegou lá, na casa de Jeremias, já encontrou Jeremias perto da porta de entrada da casa, bêbado, sentado ali numa pilha de palhas,
falando com ele coisas sem sentido, enquanto, de tempos em tempos, ele colocava uma garrafa de vinho na boca e sorvia alguns goles. Junto dele tinha uma serviçal mais jovem, que também estava visivelmente embriagada. E estavam os dois ali a falar coisas sem sentido e a darem risada. Pedro, observando aquilo, passou ao largo para procurar a menina Sara, que ele tinha ido, que era o objetivo dele ajudar. Quando ele foi entrando na casa, como ele não conhecia, ele entrou numa determinada peça, e lá ele encontrou o filho mais velho de Jeremias, Zoar, que estava lá jogando cartas e perdia grandes somas em dinheiro para um traficante muito conhecido naquelas redondezas. Quando ele viu Pedro ali dentro, perguntou o que ele queria. Pedro explicou que tinha ido lá para ajudar a irmã dele, e Zoar expulsou ele dali aos berros, dizendo que ele não se interessava e não tinha nada a ver com o que a irmã dele estava passando. Quando saiu daquela sala, Pedro encontrou a mãe da menina, a esposa de Jeremias, que vinha envolvida com uma outra menina menor, brigando com essa menina, batendo nessa menina, por causa de um figo, que ela dizia que a menina tinha comido, e a menina dizia que não, que foram os galos que tinham comido o figo. E era aquela confusão, aquela barulheira, e ela nem prestava muita atenção no que Pedro estava dizendo para ela. E quando ele disse que ele foi lá para ver a Sara, ela indicou ali uma porta e Pedro se foi. Quando Pedro entrou nessa porta, a mãe atormentada, atordoada, que estava lá brigando com a menina, tinha indicado a porta errada. E Pedro foi dar justamente num recinto aonde estava Josué, o filho menor de Jeremias, que bem na hora que o Pedro entrou, ele estava colocando a mão num cofre que estava cheio de joias e tirando as joias. E bem na hora que ele estava retirando as joias, Pedro entrou. E aí ele ficou com raiva de Pedro. Ele até pensou que Pedro tinha ido ali para espionar, que a família tinha mandado. E ele já, inclusive, ele levantou o braço para bater em Pedro. E aí Pedro implorou que não fizesse aquilo, porque na verdade ele tinha ido ali por causa da irmã dele, que estava doente, e que tinha pedido que ele fosse, tinha sido o Mestre Jesus. E aí ele ficou meio na dúvida, mas mostrou para ele onde estava a irmã. Quando Pedro entrou no quarto de Sara, ele disse para Jesus que ele não duvidava que realmente ela estivesse doente. Mas em seguida que a menina enxergou Pedro, ela se tornou inconveniente, disse Pedro. Começou a fazer gestos indecorosos, começou a pronunciar frases indignas. E aí Pedro, não aguentando mais aquela situação, o que ele fez? Ele fugiu, horrorizado, e disse para o Mestre Jesus: e regressei pelo mesmo caminho por onde tinha ido, Senhor. Depois dessa narrativa, Jesus não falou nada. E Pedro ficou observando o mestre e viu que ele se resguardava, triste e silencioso. E aí, Pedro, vendo que Jesus não comentava nada, disse para ele: Senhor, por acaso eu não fui bastante claro? Porventura não terei cumprido o que o Senhor me pediu honestamente? Lhe pergunto, mestre, seria justo pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios, entre deboches, entre avareza e obscenidades? Jesus continuou em silêncio. E após um bom tempo em que ele ficou a fitar o céu, voltou-se,
olhou bem nos olhos de Pedro e disse: Pedro, conheço Jeremias, conheço a sua esposa e os seus filhos, e conheço há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. O que nos faz refletir essa mensagem, meus irmãos? Esta passagem de Jesus com o apóstolo Pedro. O que Jesus quis dizer para Pedro quando ele revelou a ele que ele conhecia a família toda, né? Há muito tempo, querendo dizer que sabia das dificuldades que eles enfrentavam. E quando ele pediu para Pedro ir até lá, ele simplesmente pediu para que ele fosse auxiliar. Ele quis dizer para Pedro e para todos nós, meus irmãos, que o que Pedro tinha que fazer era o que ele tinha pedido. Simplesmente ir lá e ajudar. Porque o Mestre Jesus disse, porque o Pai, Deus, através das tuas mãos, vai ajudar a menina. E ele não conseguiu fazer isso. Ele ficou horrorizado com o que ele viu e ele julgou que aquela família não merecia aquela ajuda. Tanto que ele pergunta, no final: seria justo pronunciar o nome de Deus naquele antro? Naquele lugar onde ele via tantas coisas contrárias às leis divinas? Jesus quis dizer para Pedro, meus irmãos, que ele não deveria julgar, que ele simplesmente deveria ter ido lá e feito o que Jesus havia pedido. Que Pedro, ao invés de julgar que eles não eram merecedores daquela bênção, daquela ajuda, daquele amparo, ele deveria ter dirigido, ter lançado sobre aquela família um olhar de indulgência sobre aqueles espíritos que estavam assim, completamente desregrados, vítimas dos seus próprios vícios. E é isso que Jesus vem nos convidar. Este é o convite dele para todos nós, né? Sermos indulgentes, praticarmos a indulgência, que significa, meus irmãos, não nos ocuparmos com os maus atos dos outros, não nos apegarmos ao fato, ao escândalo, ao erro. Porque quando acontece alguma coisa ruim e nós nos focamos no fato em si, nos erros cometidos, nós não conseguimos vibrar em favor daqueles que precisam de nós. Porque no começo da história, Pedro saiu alegre, né? Faceiro com a possibilidade de servir. Mas como ele foi lá naquela casa e viu tudo aquilo, e não conseguiu lançar um olhar de indulgência, ou seja, focar naquilo que ele tinha ido lá fazer, que era ajudar a menina. Não, ele ficou prestando atenção nas coisas erradas que estavam sendo feitas, julgando a família, né? E aí o que aconteceu com ele? Ele se desanimou e não conseguiu contribuir com aqueles espíritos que precisavam dele. A doutrina espírita tem uma máxima que diz o seguinte:
fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Todos nós já lemos ou já ouvimos esta frase. E essa máxima, meus irmãos, ela trabalha com dois conceitos: salvação e caridade. O que seria a salvação? A salvação, meus irmãos, é a iluminação de si mesmo. É uma tarefa individual que cada um tem que fazer e que tem como objetivo maior nós alcançarmos um dia a condição de espíritos puros. Cada um de nós se ilumina e, consequentemente, nós vamos nos salvando. E isso, meus irmãos, é uma coisa pessoal e intransferível. Quando nós ouvimos esta frase, muitas vezes nos dá a entender que alguém vai nos salvar, que alguém vai nos tirar do lodo, que alguém vai resolver a nossa situação. E não é assim. A salvação é a iluminação própria. Eu faço por mim. É pessoal, é intransferível. E a doutrina nos diz que fora da caridade não há salvação. A única maneira de nós nos salvarmos, nos iluminarmos e, consequentemente, deixar para trás os nossos vícios, as nossas imperfeições, é através da caridade. E o que é a caridade, meus irmãos? Kardec perguntou para os espíritos, para os benfeitores espirituais, o que é caridade segundo entende o nosso Mestre Jesus. E os espíritos foram categóricos em responder que caridade, conforme entende Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E isso vem nos dizer exatamente o quê? Que a indulgência, isso que faltou para Pedro quando ele esteve na casa de Jeremias, é pré-requisito para que nós consigamos nos salvar. Nós temos que exercitar a indulgência. Nós temos que fazer um juízo suave em relação ao nosso próximo. Temos que aprender, meus irmãos, a lançar um olhar generoso em relação às pessoas com as quais nós convivemos. Valorizar o bem em vez de valorizar o mal. Relevar os equívocos. Compreender a fragilidade natural de todo ser humano. Nós temos que aprender, meus irmãos, que o nosso semelhante é alguém como nós, que tem muitos defeitos, mas também muitas coisas boas. E que nós temos que ver o nosso próximo como alguém digno, como alguém valioso, apesar das dificuldades que ele enfrenta. Temos que aprender a ser indulgentes, a não julgar. Porque Jesus nos disse numa certa oportunidade, não julgue, para que tu também não sejas julgado. E quando nós lemos este ensinamento de Jesus, nós podemos até pensar que Jesus quis nos dizer que nós não podemos julgar, que nós não podemos analisar, que nós não podemos observar. Mas a interpretação não é assim, né? Na letra fria. Jesus não quis dizer que nós não devemos julgar, até porque isso nós não conseguimos fazer, né? Porque nós somos seres com capacidade pensante. Nós usamos o livre-arbítrio. Então é natural que nós sejamos observadores, que nós sejamos juízes,
né, das coisas, dos acontecimentos da vida, das relações sociais. Isso faz parte. Não tem como não julgar, não observar e não fazer um juízo de valor de alguma coisa. O que Jesus quis realmente nos dizer, meus irmãos, é que nós não devemos julgar as pessoas com severidade. Porque analisar as situações, isso faz parte. Julgar de acordo com o nosso juízo de valor se aquilo é certo ou é errado, isso nós vamos fazer. E isso nos ajuda, nos impulsiona até na nossa evolução. Porque muitas vezes nós observamos alguma coisa errada que está acontecendo com alguém, as consequências desta coisa errada que alguém faz, e isso nos ajuda, isso nos ensina, porque eu posso olhar e ver, olha, ele está fazendo tal coisa e aconteceu isso, então eu não vou fazer. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que Jesus quis dizer é justamente isso, que nós não devemos julgar os outros com severidade, né? Porque a medida que nós usamos para cobrar e para julgar os outros, esta mesma medida vai ser usada conosco. Porque a lei divina, meus irmãos, ela está inscrita na nossa consciência. E ela funciona como um juiz da nossa própria conduta. Então, quando nós nos acostumamos a ser muito severos em relação aos nossos irmãos, a cobrar, a nunca estar satisfeito, a sempre estar apontando o defeito dos outros, quando nós temos este costume, o que vai acontecer? Quando chegar a nossa vez de prestar contas à justiça eterna, né, as medidas que nós usamos desse severíssimo censor que nós usamos com os nossos irmãos, este mesmo severíssimo censor vai ser aplicado em nós. Então, Jesus nos aconselha, não julgue, né, para que não seja julgado com severidade, até como uma maneira, podemos dizer assim, de autopreservação. Então, vamos treinar este olhar mais generoso, né, mais compreensivo em relação aos nossos irmãos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma interessante dissertação de um espírito protetor que nos diz o seguinte em relação à indulgência, essa virtude que nós vamos ter que desenvolver além da benevolência e da capacidade de perdão, se nós quisermos nos salvar, porque isso é caridade, é ser indulgente, é ser benevolente e ter capacidade de perdoar, né? Que ele nos diz assim, a indulgência não vê os defeitos dos outros, mas se vê, evita falar deles. Ao contrário, oculta-os. E se a malevolência descobre esses defeitos desses nossos irmãos, a indulgência encontra desculpas aceitáveis e sérias para eles. Não aquelas desculpas falsas que, na verdade, muitas vezes nós usamos, mas que nós queremos evidenciar os defeitos daquela pessoa. A pessoa que é indulgente, meus irmãos, ela faz realmente um esforço para valorizar o bem que há no próximo, perante si mesmo e perante as outras pessoas. A pessoa que é indulgente é aquela pessoa que vê o seu irmão de uma forma positiva. Vê o irmão como uma pessoa digna, como uma pessoa valiosa, apesar dos problemas que ele apresenta. Outra coisa que é importante
que podemos destacar na indulgência. Quando nós somos indulgentes, quando nós somos capazes de compreender as dificuldades, as imperfeições do nosso irmão, seja ele nosso familiar ou não, nosso esposo, nosso filho, todos somos irmãos. Quando nós temos esta capacidade, meus irmãos, de ser indulgentes, nós vamos ver que as nossas relações melhoram. Porque a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela ergue o passo. Que muitas vezes, como nós somos rigorosos, quando nós somos cobradores, como nós somos aquelas pessoas que sempre estamos colocando o dedo na ferida do outro, isso o que faz com as pessoas? Isso desanima, isso afasta, isso irrita, né? Porque ninguém gosta, meus irmãos, de viver perto de uma pessoa severa, de uma pessoa que só valoriza, que só está falando sempre nos defeitos dos outros. Quem é aqui que gosta de ser criticado? É desagradável a gente sentir-se criticado, não apreciado. Nós não gostamos de ver as nossas dificuldades sendo ressaltadas, porque isso desanima. E dependendo da pessoa que for, meus irmãos, a pessoa pode chegar até a conclusão que não tem mais nada para fazer, que ela é assim mesmo, que ela é um caso perdido. Quando nós fazemos ao contrário, tudo melhora. Porque quando as virtudes de alguém são valorizadas, a pessoa se sente digna, a pessoa ganha forças para lutar contra as suas fraquezas, né? O coração dessa pessoa vai se acalmar, porque ela vai se sentir compreendida e ela não vai ser tão atormentada pela culpa, né? Então, quando nós somos indulgentes, quando nós somos compreensivos, quando nós conseguimos ter este olhar mais suave sobre os nossos irmãos, né, nós temos a capacidade, meus irmãos, de erguer os nossos irmãos, né, de fazer com que eles refaçam o seu caminho e até tenham condições de reparar os erros praticados. Então, meus irmãos, se nós temos, né, esse péssimo hábito de ficar apontando, de ficar valorizando as coisas erradas, né, não enxergamos, porque todos temos coisas boas, mas muitas vezes nós temos esse hábito de só, né, tá tudo, aí acontece uma coisinha, aí eu me agarro naquela coisinha errada, naquele defeitinho, naquela coisa que não saiu bem. E ao invés, como diz no Evangelho, de acalmar, de erguer, de refazer, nós vamos espantar, nós vamos irritar. Porque é isso que acontece quando as nossas dificuldades, os nossos defeitos são ressaltados, né? Quando é apontado somente aquilo que nós fazemos de errado. Numa oportunidade, meus irmãos, quando Jesus, como sempre, atendia as pessoas, né, quando as suas primeiras pregações foram difundidas, muitas pessoas procuravam por Jesus, muitos enfermos, muitos deserdados da sorte procuravam por Jesus. Vinham de todas as aldeias importantes da Galileia, iam a Cafarnaum procurar Jesus, para ouvir as suas palavras, para se sentirem amparados. E numa dessas oportunidades, um grupo que tinha vindo de uma aldeia próxima a Cafarnaum, em busca de Jesus, encontrou Levi. Levi, que depois se tornou Mateus, né, um apóstolo que foi convidado por Jesus, né, para segui-lo. Ele era cobrador de impostos, ele tinha uma situação financeira boa. Esse grupo que estava procurando por Jesus encontrou Levi, né? Foi procurado por esse grupo.
E aí, essas pessoas que estavam com problemas, que eram sofridas, perguntaram para Levi sobre o Evangelho, porque elas queriam saber mais sobre a Boa Nova e como eles podiam fazer para trabalhar com Jesus. Levi achou muito estranho aquela colocação daquele grupo de infortunados. E disse para eles que o novo reino que Jesus estava a falar, ele congregaria, ele juntaria corações sinceros e de boa vontade que desejassem se irmanar como filhos de Deus. E perguntou para eles: mas como vocês pretendem fazer parte deste grupo na situação em que vocês se encontram? E aí Levi foi apontando, porque ele conhecia a situação de várias daquelas pessoas que estavam ali, querendo trabalhar com Jesus. E aí ele foi apontando, um a um, as desgraças que eles sabiam que aquelas pessoas estavam enfrentando. E dizendo para eles que por aquilo que eles estavam enfrentando, eles não tinham condições de trabalhar com o Mestre Jesus. O que aconteceu? Aqueles infelizes se sentiram piores ainda. Ficaram cabisbaixos, humilhados. E aí somente quando Levi apontou a dificuldade, a desgraça de cada um deles, eles reconheceram as suas deficiências. E aí o que aconteceu com eles? Eles foram tomados de uma dor sem limites. Saíram dali piores de que quando ali chegaram. Conversaram entre eles e decidiram, mesmo assim, procurar Jesus. Porque da outra vez que eles tinham falado com Jesus, Jesus tinha dito para eles palavras tão carinhosas, falava que o seu amor tinha vindo para procurar e ajudar aquelas pessoas que se encontrassem na angústia e na tristeza. Saíram desalentados em busca de Jesus. Mais tarde, Jesus veio falar com Levi, e Levi contou para Jesus o que tinha acontecido, a visita do grupo, o que eles queriam e o que ele tinha dito para eles. Jesus bateu no ombro de Levi e disse para Levi que nós precisamos, ele usou essa expressão, nós precisamos aceitar a ajuda, a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como essa mensagem não vai ser para eles? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Jesus saiu dali e foi ao encontro da multidão que ainda o esperava, subiu no monte e pela primeira vez falou para aquele grupo e especialmente para o espírito atormentado de Levi, que percebeu que não tinha agido corretamente com aquele grupo. E pela primeira vez o Mestre Jesus falou das bem-aventuranças. E quando Jesus terminou de falar das bem-aventuranças, algumas estrelas já brilhavam no céu. E aí Levi sentiu uma emoção diferente. Ele compreendeu o que Jesus quis lhe dizer quando falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Levi prestou atenção naquele grupo, naquelas pessoas que deixavam um monte depois que Jesus falou das bem-aventuranças, e reconheceu aquele grupo que tinha falado com ele antes, e viu que eles estavam alegres, que eles estavam esperançosos. E aí Levi foi ao encontro deles e abraçou um a um com uma expressão de felicidade. No dia seguinte, Levi abriu as portas da sua casa, convidou o grupo para ir até lá, para confraternizar naquele dia memorável.
Jesus participou da festa, partiu o pão, se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o enfermo com sinceridade, o mestre olhou e, enternecido, disse para Levi: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque também são bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa mensagem de hoje, né, falando a respeito da indulgência, falando a respeito da necessidade de nós aprendermos a ter esse olhar mais generoso em relação aos nossos irmãos. Não julgarmos, sermos compreensivos, porque nós também precisamos que os outros sejam compreensivos conosco. Muitas vezes nós não queremos tolerar os outros, mas não temos noção do esforço, do sacrifício que muitas vezes os outros fazem para nos tolerar. E não esqueçamos que a indulgência é uma das virtudes necessárias, indispensáveis, se nós quisermos nos salvar.